Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre como é que está sendo o meu ritual do sono. Bom, primeiro que eu estou me alimentando somente até às 19 horas da noite, né? E depois das 19 horas da noite, então eu não como mais nada para que isso não interfira no meu sono, né? Para que isso não me impeça de entrar nas fases mais profundas do sono e para que eu tenha um sono REM, né? Um sono reestabelecedor, né? Mas de forma mais pronunciada, de forma mais importante para mim. Então, o que que eu tô fazendo? Tô me alimentando somente até as 19 horas. Então, o celular também eu deixo de lado, eu deixo fora do meu quarto. E aí, isso me possibilita também que eu tenha um sono de mais qualidade. Fecho toda a minha janela, deixo numa cortina blackout, desligo qualquer tipo de luz, né? Qualquer tipo de luz pequena que venha seja do ar-condicionado, seja do notebook, eu desligo tudo. E aí eu entro de fato no sono, né? Sendo que antes também, umas 19h30 por aí, antes de dormir, antes de deitar, eu escrevo sobre o que eu quero trabalhar naquela noite, né? Então eu peço auxílio espiritual, eu peço auxílio espiritual de Deus, das deusas, dos orixás, dos anjos que nos acompanham, né? Eu peço guiança e orientação. Eu escrevo, né, primeiramente, o que eu quero trabalhar naquela noite, se eu quero estudar em algum lugar, né, do cosmos, se eu quero servir naquele dia, se eu quero trabalhar do lado de lá espiritualmente, ou se apenas eu gostaria de resolver me reorganizar no meu inconsciente. Então, o meu inconsciente no outro dia ele traz sonhos, eu consigo lembrar desses sonhos, né? De forma bem viva. Então, assim que eu acordo, assim que eu levanto, né? Que eu lembro desses sonhos, então a primeira coisa que eu faço é gravar esse sonho, né? Mediante de gravar esse sonho, eu posso gravar ele no gravador, né? Para ter o registro daquele sonho. Eu posso escrever ele também no aplicativo da Elio, ou eu posso transferir ele, fazer um áudio também e colocar diretamente no aplicativo da IA, né? A IA, ela tá me ajudando bastante, pessoal, a interpretar os meus sonhos e trazer um significado mais para minha vida. Então, hoje foi um dia, né, que logo as minhas últimas horas do meu sono me trouxe um sonho bastante vivo e eu registrei ele na IA e trouxe ali e que trouxe os significados ali para minha vida, né? Então o que que eu sonhei, né? Eu sonhei que eu estava participando, né, da transição espiritual, né, da fase da pessoa da fase física para ela para a fase de espírito, de somente espírito, né? Então veio na minha mente, né, uma pessoa que eu já uma pessoa do meu passado, né, que foi o meu ex-sogro. Então esse essa pessoa me veio na mente e eu estava auxiliando ela no processo de morte dela. Então, ela estava dentro de uma caixa e eu colocava um tecido sobre essa caixa, né? E essa pessoa me pedia também para ter no seu velório flores, tulipas rajásicas, de cor rajásica, né? Então, bem peculiar isso, né?
Eu não lembro de a Iá ter trazido algum significado sobre essas tulipas rajásicas, enfim, né? Mas ali depois eu me vi, ele me contou antes como seria o enterro dele, seria numa sala de aula e eu estava próximo, né, e auxiliando ele na transição, na fase dele sair do corpo para o espírito. Isso já não é a primeira vez que me acontece, em outros momentos em que eu fui bastante tocada pela morte de pessoas conhecidas, eu me via espiritualmente trabalhando na transição dessa pessoa, né? Dela da fase física, corpórea, para a fase espiritual. Então eu auxiliei várias pessoas, né? Da minha família ou não, né? Do trabalho, a fazer essa transição, né? Isso na parte espiritual. Então eu auxilio dessa forma no mundo espiritual, é um dos meus trabalhos, né? No mundo espiritual. Então, depois desse sonho, eu participava. Lembrando que eu não sei o que aconteceu exatamente com esse meu ex-sogro, não sei se ele ainda tá vivo, se tá morto. Isso foi só um sonho, e essa questão dos sonhos, ela traz para a cena desses sonhos pessoas que a gente conhece, mas que não necessariamente tem a ver realmente, né, com aquela pessoa. Diz muito mais sobre a gente do que sobre essas pessoas que a gente sonha, né? E eu lembro também que essa pessoa que eu ajudava a fazer a transição, ele, né, no caso, me dava uma caneta de cor ouro, né? Então, essa caneta, ela tem um significado para mim também, o fato de estar numa sala de aula, né? É algo meu que morre, é algo meu que está ali dentro daquela caixa, né? É algo meu que precisa transicionar, né? É algo meu, é um papel meu que eu tive no passado que precisa ser transcendido, que precisa ser ressignificado, precisa sair daquela caixa, exatamente daquela caixa, daquele formato em que me colocaram, para eu transicionar para um novo, né? Para um novo professor. Por isso que o meu inconsciente me traz uma caneta dourada. Inclusive eu tenho ela aqui para mostrar para vocês. É essa caneta aqui, né? Então essa caneta aqui é uma nova caneta que eu pego para escrever, né, uma outra parte da minha história, tá? Então, depois, na sequência, né, desse sonho, vieram pessoas comemorando essa morte, né? Inclusive, primas minhas estavam ali presentes, pessoas que eu só conheço de YouTube estavam ali presentes, enfim. Estavam comemorando, né, aquela morte. E estavam festivo, né? Se colocavam fantasias, estavam dançando e tudo mais. Eu achava interessante, né? Aquele movimento, né? E aí eu ia. Depois eu encontrava uma espiritualista também que eu seguia, né, o trabalho dela. E essa espiritualista, ela estava fazendo vários desenhos, vários murais na cidade. Ela estava expressando, né, com a arte dela. E era uma espécie de colagem que ela fazia assim na parede. E ela estava contando como ela se expressava, né, o ser dela se expressava através daquela arte. E ela estava explicando toda a história, né, dela, né? E eu achava aquilo tudo muito interessante, né? Como que a pessoa tem um universo tão rico que se expressa dessa forma, né? E aquilo veio muito para mim, que me trouxe essa necessidade de me comunicar, de me expressar, né?
que coisa que eu estava fazendo pouco, né, na minha vida, durante o meu dia a dia. Eu estava muito mais lendo, muito mais vendo vídeos, absorvendo conhecimento e não trazendo o meu conhecimento à tona para compartilhar. E até mesmo me veio, isso é uma forma de amar, isso é uma forma de dar, isso é uma forma de doar, de compartilhar, de cooperar com a vida e com outros seres, né? Então depois aí me veio uma outra pessoa que eu também só conheço de YouTube, é uma das minhas professoras, das minhas mentoras, né, na parte de terapias holísticas. E eu via ela dentro de um barco, ela mesma remava o próprio barco dela e ia para um outro lugar muito bonito, né? E ela disse, olha só esse lugar aqui que eu conheci, inclusive tem médicos aqui, você pode se consultar com esses outros médicos, eles pensam de uma forma diferente, aqui é outro mundo e tudo mais, me apresentando. Então, essa youtuber, eu admiro muito ela pelo trabalho dela, pela escola dela, é a Bárbara do Desprograme-se, ela tem uma escola, então ela é professora, ela formando esse novo tipo de professora que vem aqui para os vídeos e faz vídeos, né, promovendo reflexão, né, dentro da área de terapias holísticas. Ela vem trazendo essa nova visão de desprogramação, né, das crenças limitantes. Então ela revela tudo isso por meio do trabalho dela, por meio da escola dela. Ela é uma pessoa que se expressa bastante. Toda semana tem um vídeo novo dela. E é como se realmente ela estivesse remando o barco, saindo da Matrix, né? Saindo do velho mundo e entrando no novo mundo, sendo que ela mesma construiu o próprio barco dela, ela vai remando até esse novo mundo. E é exatamente isso também que ela, no sonho, quis me trazer, né? A figura dela ali, né? O nosso inconsciente trabalha com as coisas que a gente vê no nosso dia a dia, com as coisas que a gente vive, né, para trazer. E uma das coisas, antes de dormir, eu pedi que eu pedi exatamente que o sonho me mostrasse em que ponto da minha evolução eu estou, em que ponto de evolução espiritual eu estou, né? Para onde, o que eu preciso fazer, para onde eu estou caminhando, né? Deixa eu ver se tá gravando, minha gente. Tá gravando. Eu tomei um susto agora, achei que não tava gravando. Então é isso. Então tudo que a gente pede, quando a gente pede ajuda do mundo espiritual, né, que é muito diverso. No mundo espiritual existem deuses, deusas, existem os orixás, que são os espíritos da natureza, existem os anjos, existem o povo cigano também. Eu sou muito conectada ao povo cigano. Então, aqui é um alarme. Retirei. Então, todos eles vêm nos ensinar algo. É só a gente pedir ajuda deles, né? Também dos elementais da natureza, elfos, seres, gnomos, sílfides, né? As ondinas, todos eles a gente pode pedir ajuda, né? E eles estão prontos para nos auxiliar, né? E quando você faz um movimento desses profundo, quando a gente quer modificar um hábito nosso, quando a gente quer modificar algum comportamento nosso, e só que a gente tem que ir para o inconsciente, porque pelo meio do consciente é só 10%, vamos dizer assim, que a gente consegue expressar aqui na fisicalidade. Se a gente quer mudar algo que está muito enraizado, muito profundo no nosso ser, a gente tem que partir para as curas mais profundas, para curas que vão mexer no nosso inconsciente, que vão trabalhar o nosso inconsciente. Outra forma também que eu faço, né, para me ajudar a trabalhar nesse inconsciente, transformar o meu inconsciente, é um perfume terapêutico que eu faço,
com óleos essenciais, né? Mesclado com óleo de base. Pode ser um óleo de coco, pode ser um outro tipo de óleo, né? Um óleo de semente de uva, né? Um outro óleo de rícino. Enfim, você pode utilizar um óleo de base e pingar ali algumas gotinhas, né? Do óleo essencial ao qual você vai trabalhar. Por exemplo, eu já tive muita questão de trabalhar dependência emocional em relação à minha mãe. Então, qual é o óleo essencial que trabalha isso, né? De forma psicoaromaterapêutica? É o óleo essencial de manjerona. Então, durante um bom tempo, eu fiquei utilizando, né, na sola dos meus pés essa mistura de óleos que eu falei para vocês, né? Eu faço essa misturinha, coloco num vidrinho Rolon e passo na sola dos meus pés, dos 2 pés, né? E além disso, faço a escrita terapêutica do que eu quero trabalhar ali naquela noite, né? No meu inconsciente, né? Isso faz uma desprogramação de crenças limitantes a nível profundo, a nível inconsciente, tá? Então, se você quiser ter acesso também a esse tipo de medicina, se você quiser que eu faça esse perfume, né, terapêutico para você, né, pode entrar em contato comigo também, vou deixar meu contato, você pode agendar uma sessão e a gente pode estar ali canalizando um óleo essencial para você estar trabalhando a nível profundo, a nível do seu inconsciente, porque o que eu falei para vocês, para a gente modificar comportamentos que estão ali enraizados no nosso inconsciente, questões de dependência emocional, seja com o nosso pai, com a nossa mãe, com qualquer pessoa que seja, seja você queira mudar um comportamento como eu, por exemplo, estava querendo mudar um comportamento, né, de sair mais desse consumo de conteúdos e partir para uma ação de compartilhar mais os meus conhecimentos, né, aqui por meio de vídeos. Então eu precisei fazer esse tipo de terapêutica que eu falei para vocês, né? Escrita terapêutica antes de dormir, solicitando o auxílio espiritual e também por meio de óleos, né, essenciais. Um óleo essencial também que faz uma transformação profunda no nosso inconsciente, na questão da mudança de hábitos, né? Ali também a gente tem o óleo essencial de patchouli, que é esse que quando a gente quer sair de uma estrutura antiga e entrar num novo eu, né, para obter novos resultados, inclusive mais prosperidade e abundância, entrar nessa energia, né? Muitas vezes, se a gente faz isso somente de forma consciente no plano mental, fica também um pouco difícil, né, de você fazer realmente aquela mudança. Mas quando você trabalha a nível inconsciente, como eu falei para vocês, por meio de um perfume terapêutico que você passa na sola dos pés e você pede, solicita aquela mudança de forma consciente, né? Aquilo vai trabalhar nos teus sonhos, aquele óleo essencial vai trabalhar em todas as partes, em todas as células do teu corpo, porque na sola dos pés a gente tem a conexão com todos os órgãos do nosso corpo. Então aquele óleo essencial, ele entra ali, também atinge a questão do sistema límbico. Você pode também sentir o cheiro daquele óleo, né, no aromatizador de ambiente. Você pode também respirar, aquilo vai direto para o teu sistema límbico e também te auxilia na modificação mais profunda desses hábitos aí que você quer modificar, que você quer desprogramar. Essas crenças limitantes, nesse velho eu que você quer deixar para assumir um novo eu, né? Novos arquétipos que vão te trazer mais abundância e mais prosperidade. Então é isso, nós já estamos com 19 minutinhos aqui. Eu vou deixar vocês aqui com os meus contatos, se quiserem agendar e também fazerem essa profunda modificação, aí é só entrar em contato comigo, tá bom? Um grande beijo, excelente semana a todos.